Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as frases mais comuns ou aquelas frases ditas frases de mães, que todas as mães falam essas frases em casa para os filhos e que muitos filhos já ouviram essas frases aí ao longo das suas vidas. Mas eu queria contar também o outro lado da história. A gente, na condição de filho, quando ouve essas frases, como a gente se sente? Eu ouvi alguma dessas frases quando eu era adolescente e vou tentar contar para vocês como eu me sentia quando eu ouvi essas frases. E também perguntar para vocês lembram as frases que as mães e os pais também, né? Porque parece que só as mães têm frases. Os pais também têm frases. As frases que os pais de vocês falavam, vocês lembram? E lembram como vocês se sentiam? Eu queria que vocês contassem lá nos comentários como vocês se sentiam quando vocês ouviam certos tipos de colocações. E também para quem tem filho, perguntar aí para quem tem filho pequeno, se vocês repetem essas frases, vocês continuam reproduzindo essas frases que a gente ouvia na nossa infância. Então separei alguns exemplos aqui dos muitos que tem para a gente poder estar comentando. Bom, a primeira frase que eu separei para falar é: você não é filho de todo mundo. Eu acho que grande parte das pessoas já ouviu essa frase. O meu problema com essa frase é o tempo e o momento que os pais querem usar essa frase. Vou explicar. Quando a gente é criança, geralmente, a maioria das coisas que a gente vai fazer, ou o que a gente quer fazer, o que a gente pode fazer, a justificativa que é dada é porque todo mundo faz. Exemplos. No Natal, tem que levar a criança para ver o Papai Noel. Por quê? Porque toda criança vai ver o Papai Noel no Natal. No aniversário da criança, tem que dar presente. Por quê? Porque toda criança ganha presente. Tem que fazer festa. Poxa, mas toda criança tem festa de aniversário. Você não vai fazer uma festa para o seu filho? Tem que ter festa. No dia das crianças, tem que levar no shopping para lanchar, para comprar um presente. Porque toda criança ganha um presente no dia das crianças. E aí, o que acontece? Nesse momento da vida, você faz o que todo mundo faz, porque você é criança, então se toda criança faz, você também tem que fazer, porque você não pode ficar de fora do que toda criança faz. Aí, o que acontece? Quando a gente cresce, quando a gente vira adolescente, estou falando porque eu passei por isso. Quando eu virei adolescente, eu também queria fazer o que todo mundo faz. Aí os pais resolvem encaixar essa frase. Então, assim, quando eu queria sair, quando eu queria chegar de madrugada, que era o que todo mundo, entre aspas também, porque cada um tem o seu todo mundo e cada um tem o seu maioria. A maioria queria sair, queria chegar de madrugada, aí eu também queria sair, eu também queria chegar de madrugada. Aí a gente recebe essa frase: mas você não é filho de todo mundo. Traduzindo, né? Porque todo mundo vai, que você também tem que ir. Então, assim, o que acontece? Eu acho que tem um problema de tempo aí nessa frase. Por quê? Quando a gente é criança, a gente pode fazer o que todo mundo faz, sem problema. Pelo contrário, né? É um problema se você não fizer o que todas as crianças fazem com o seu filho. Né? As pessoas enxergam dessa forma. Aí quando a gente cresce, que a gente quer fazer o que todo mundo faz, aí a gente não pode fazer, porque a gente não é mais filho de todo mundo. Então eu acho que tem que existir uma coerência nessa frase. Se você quer que o seu filho seja filho de todo mundo, deixa ele fazer o que todo mundo faz a hora que ele quiser também. Não pode ser só no tempo que nós pais resolvemos que deve ser feito ou não. Se você não quer que seu filho seja filho de todo mundo, que ele não faça o que todo mundo faz, já começa desde criança ensinando a ele que ele não precisa fazer o que todo mundo faz. Que aí fica mais fácil. Que aí fica uma coisa mais coerente, porque eu ficava chateada, porque eu fui criada fazendo o que todo mundo fazia, o que todas as crianças faziam. Aí chegou uma hora que eu já não era mais igual a todo mundo. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. E a gente, como adolescente, a gente fica triste, essa é a verdade. A gente fica aqui com a cabeça, ó, pensando aqui, o que aconteceu? A segunda frase que eu vejo muito as pessoas usando, né, até não só para os filhos, mas para outras pessoas, mas eu acho que ela tem um grande problema quando a gente direciona ela para os nossos filhos, é: eu comi e não morri. Com certeza você já deve ter escutado alguém falar essa frase: ah, mas eu comi e não morri. Eu acho que o contexto dessa frase, geralmente as pessoas falam ela quando você está passando por uma situação que você acha que você passou por aquilo e não teve problema. Tudo bem, mas quando você direciona isso para o seu filho, assim, por exemplo, meu filho chega para mim, vai falar uma situação da vida dele. Aí eu olho aquela situação e analiso assim: ah, mas eu comi e não morria. Tipo assim, ó, passei por isso e não tive problema nenhum. E tô aqui, ó, linda, plena, sem problema, vida maravilhosa.
E as pessoas também não usam essa frase só para alimentação, elas usam essa frase para outras coisas, né? O fato do comer não é só para alimento, mas também usam, né? Tipo assim, eu comi pão e não morria, então meu filho pode comer o pão também, que não tem problema nenhum. Eu acho que quando você direciona esse tipo de justificativa para o filho, você está limitando o seu filho a ser igual a você. Assim, deixa eu explicar. Assim, eu acho que quando você fala para o seu filho assim, mas eu passei por isso e estou aqui, o filho entende que se ele chegar onde você chegou, tá bom, ok. Eu não digo isso pro meu filho porque eu quero que meu filho seja infinitamente, vou falar 1000 vezes para ficar gravado aqui, que infinitamente melhor do que eu. Eu quero que meu filho faça coisas que eu não fiz de melhor. Não é porque eu comi pão que eu acho que meu filho, se ele comer pão, tá bom. Não, eu quero que meu filho conheça vários alimentos que eu não conheci. Eu quero que ele vá a lugares que eu não fui. Eu quero que ele tenha uma vida muito melhor do que a vida que eu tenho. Então, assim, eu prefiro não limitar as situações que acontecem na vida do meu filho ao que aconteceu na minha vida. E eu acho que essa frase, ela tem esse tom de limitação. É tipo, se meu filho passar por isso aqui, eu já passei, então tudo bem. Por isso que eu não concordo muito com essa frase. A outra frase que eu acho também que muitas mães falam e que eu também ouvia é a seguinte frase: quando você tiver filhos, você vai ver como é que é. Essa frase, geralmente vem num tom de insatisfação. Essa frase a gente ouve, quando a gente é filho, quando você está fazendo alguma coisa errada ou quando você fez alguma coisa que a sua mãe não gostou. Aí ela vem com essa frase assim, mas quando você tiver os seus filhos, você vai ver como é que é. Eu acho que essa frase ela tem um tom de insatisfação muito grande. Por quê? Quando você é filho, você escuta, você vai pensar assim, poxa, então eu tô fazendo muito mal à minha mãe. Por quê? Quando eu tiver os meus filhos, eu vou ver como é que é, mas o como é que é num tom ruim. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém, por exemplo, fazer uma coisa positiva, que o pai e a mãe chegam em casa e falam assim, parabéns, meu filho, você fez isso aqui muito certo, muito bom. Quando você tiver os seus filhos, você vai ver como é que é também, como é bom, como é positivo, como é maravilhoso, igual você fez. Eu, pelo menos, nunca ouvi. Eu só ouvia quando eu fazia alguma coisa errada, aí naquele tom de tipo assim, você vai pagar o que você fez com seus filhos. Eu também não acho essa frase assim muito acolhedora, digamos assim. E ela vem sempre num momento de insatisfação do adulto, sabe? Eu quero que meu filho tenha filhos, porque eu sou louca pra ser avó. Mas eu quero que meu filho tenha filhos e descubra o quanto maravilhoso é, sabe? Eu não acho muito legal eu ficar... Se meu filho faz uma coisa errada, eu cultivar quando você tiver seu filho, você vai ver como é que sabe? Eu acho que essa frase ela tem um tom de que parece que você está fazendo mal aos seus pais, né? Porque se eles estão insatisfeitos com aquilo que você faz e eles estão desejando para você a mesma coisa, e se não é uma coisa boa para eles, é porque você, como filho, tá fazendo mal, não tá fazendo bem. Então eu quero que meu filho tenha filhos, mas que ele descubra que ter filhos é muito maravilhoso, pode ser muito maravilhoso. Então, a quarta frase da minha lista é a seguinte frase: mãe é sagrada. Essa frase aí também, muitas pessoas já devem ter escutado. E na gravidez eu pensava nela, eu pensava muito nessa frase. Por quê? Eu pensava assim, se toda mãe é sagrada, eu estou grávida, vou ser mãe, então quando eu me tornar mãe, eu também vou ser sagrada. Olha que maravilha! Só que isso não acontece. Não é bem assim que a coisa funciona, pelo menos pra mim. Eu não me vejo em nenhum momento nessa posição de sagrada, de maravilhosa. Porque eu acho que essa frase, ela tem um tom de... Ela leva a gente a pensar assim, que a pessoa, porque ela virou mãe, ela virou uma pessoa maravilhosa, bondosa, que respeita, que ama o seu filho incondicionalmente. E outra coisa também, nem que eu viesse em 5 encarnações eu ia ser sagrada, porque eu fiz um monte de coisa que eu não vou nem comentar. Então não tem como eu ter esse posto de sagrada. Então eu acho que assim, a gente tem que prestar atenção, porque nem toda mãe é maravilhosa, nem é boa, nem respeita os filhos. E não é pelo fato, às vezes, só de você se tornar mãe, que a gente tem que colocar essa visão dos nossos filhos do respeito pelo posto que você tem. Então assim, o meu filho ele deve me respeitar simplesmente porque eu sou mãe, só, acabou. Pari, virei sagrada, então meu filho agora me deve um respeito. Eu não enxergo muito dessa forma. Eu acho que ele deve respeitar, mas respeitar pelo indivíduo. A gente ensinar nossos filhos a respeitar a pessoa
porque ela é uma pessoa e não porque ela tem um posto agora de sagrada. Porque, por exemplo, o pai, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, mas você tem que respeitar o seu pai porque ele é o seu pai. Então não importa se ele é um pai ausente, se ele é um pai presente, se é uma mãe que respeita, se é uma mãe que tem um bom relacionamento com o filho, ou se é uma mãe que tem um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, você tem que respeitar simplesmente porque é sua mãe e é seu pai. Eu não concordo muito com isso. A gente ensina os nossos filhos a respeitarem as pessoas pela hierarquia delas, quando a gente se coloca nessa posição de sagrada, de que o meu filho agora ele tem que me respeitar simplesmente porque eu virei mãe, só. Né? Eu acho que essa frase é muito simplista e ela ensina os nossos filhos a respeitar por hierarquia e não pelo indivíduo, na verdade. Quem manda aqui sou eu. Essa frase também vocês já devem ter ouvido dos pais e mães de vocês. E vejo as pessoas ainda cultivando essa frase que eu acho que tem um caráter autoritário muito grande com os filhos até hoje em dia. Eu, na minha casa, o que eu faço? Eu sempre falo pro meu filho, mamãe, não manda nada. Mamãe pede e por favor pra você. Eu sempre peço as coisas pro meu filho fazer, por favor, e ele também me pede pra fazer. Eu não me sinto bem nesse posto de mandar no meu filho. Eu não quero mandar no meu filho, eu quero que o meu filho entenda as minhas orientações. Então eu faço questão de explicar muitas vezes as coisas que eu acho que ele tem que fazer, mas não nesse caráter mandatório, não nesse caráter autoritário, de achar que porque eu sou mãe, eu mando, então meu filho tem que obedecer. E outro detalhe que eu vejo também na vida adulta é assim, por exemplo, no nosso trabalho, a gente não tem o chefe, aí tem os chefes que mandam e os chefes que lideram. Qual é o chefe que a gente reclama mais? Não é o que manda? Às vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, poxa, meu chefe vem aqui e manda eu fazer um negócio. Ele não pergunta se eu tô bem, como é que eu vou fazer, ele não me dá um prazo, ele não me pergunta se tá tudo bem pra eu fazer, ele não me dá recurso. Ele só vem e manda eu fazer. Então, eu acho que ninguém gosta de ser mandado, né? Então, se chega na vida adulta, a gente não gosta de ser mandado, por que a gente tem que achar que nossos filhos gostam de ser mandados? E que a gente tem que mandar neles simplesmente por a gente ser pai e mãe? Existe uma diferença grande entre liderar e mandar, né? Quando a gente está na vida adulta, trabalhando, igual esse exemplo do trabalho que eu dei, é que a gente percebe isso. Então eu tomo esse cuidado para não ser a chefe da casa, para meu filho não achar que eu tenho que mandar e ele deve fazer. Eu falo para ele, meu filho, mamãe não manda nada, a mamãe só manda na vida dela, no resto, mãe não manda em você. A mamãe te orienta, porque primeiro de tudo esse é o meu dever. Então eu acho que o meu dever não é mandar, o meu dever é orientar, porque é diferente a gente liderar da gente mandar na pessoa. Então eu não mando no meu filho, eu peço por favor. Além dessas frases, tem várias outras, né, que eu podia citar aqui. Tem aquela, não esquece a cabeça porque tá grudada, não faz mais do que a obrigação. Tem muitos pais que falam assim, ah, mas na minha época que era bom, que parece que na época dos nossos filhos tudo é ruim, né? Na minha época, quando eu era filha, tudo era ruim. Só na época do pai e da mãe que é bom, né? Tem algumas frases aí que ao longo da vida a gente vai ouvindo, mas eu queria saber de vocês se vocês reproduzem essas frases na casa de vocês, quais as frases que vocês colocaram, se vocês colocaram frases novas na casa de vocês. Eu sempre falo pro meu filho, essa do mandar, igual eu tava falando, eu sempre falo pro meu filho, mamãe, manda nada, mamãe pede. Eu falo pro meu filho, você é a minha melhor companhia. São algumas frases que eu tento inovar aí na educação do meu filho e tentar tirar essas frases antigas e que eu acho que tem um caráter assim, de rejeição, um caráter discriminatório, um caráter autoritário, que eu acho que não fazem muito bem para a educação do meu filho. Eu penso dessa forma. Mas queria saber de vocês aí, quem tem filho, quais são as frases legais que a gente pode falar para os nossos filhos, para que eles sejam pessoas assim melhores, né? E para a gente estar sempre tentando aí melhorar a educação dos nossos filhos. Contem nos comentários aí o que vocês se lembram, como vocês se sentiam quando essas frases, se vocês ouviam elas, né, eram faladas para vocês.